Estamos de volta para mais um vídeo, né, meus queridos? Tudo bem com vocês? Olha, para quem não me conhece, para quem ainda não viu nenhum vídeo meu, até porque eu sou nova na internet, né? Comecei agora nessa vibe de vídeos. Então, meu nome é Solange Soares, ok? E nós estamos trabalhando aí sobre pesquisas, sobre livros diversos, em específico falando sobre o serviço social, ok? Mas muito obrigada, porque eu tô vendo que eu já tenho um público aí que tá gostando dos meus vídeos. Obrigada, viu, pessoal? Eu vou fazer um vídeo exclusivo só para essa plataforma, que tá me privilegiando demais. Obrigada, gente. Então, nós iremos agora para o tema 4, sendo que já foi feita a introdução do tema 4, não é isso? Que são manifestações sociais na década de 1920 e 1930. Tá? Então, agora nós iremos para o primeiro bloco. Vamos ver se dá para fazer em 2 blocos? Porque é muito assunto, gente. Eu queria poder falar muito, passar muito tempo falando, lendo, dizendo, explicando, mas não dá. Meu tempo é, bem pequenininho mesmo. Então, reconhecer o papel das encíclicas na sociedade, compreender as posições do governo e da igreja em relação ao contexto social das décadas de 1920 e 1930, compreender os fatores que impulsionaram a implementação das leis sociais na política do governo. Isso aí são coisas que veremos agora, ok? Então, o serviço social nasceu por uma demanda do capital monopolista, isto visto desde o tema 2. Nós já vimos isto, esse assunto. Daí a razão que o assistente social ele estuda a organização da sociedade capitalista. Contudo, entretanto, esse conhecimento não basta, uma vez que os fatos que ocorrerem, na sociedade capitalista, em cada lugar, eles apresentam as suas peculiaridades. Por conta disso, você já viu comigo aqui também meus vídeos, né? Alguns aspectos políticos, econômicos e sociais do Chile e do Peru, no tema 3, não é isso? Você lembra do tema 3? Então, todo esse trabalho vai dar base para você se inteirar da implementação do serviço social no Brasil. Isso pressupõe o estudo das manifestações brasileiras das décadas de 1920 e 1930. Então, nós iremos reconhecer o papel das encíclicas sociais na sociedade, nós iremos, no tema 1, reconhecer o papel das encíclicas sociais na sociedade, esse primeiro pressuposto, né? Já no tema 3, você ficou conhecendo através de um vídeo, né, que eu já postei, no tema 3, sobre a encíclica social Rerum Novarum, pelo Papa Leão XIV, em 1891. Então, já trazendo a resposta para vocês aqui, na verdade, a Rerum Novarum, ela foi uma resposta que a igreja deu para os problemas sociais que tiveram início na fase monopolista do capital. Cabe lembrar que os problemas sociais, pessoal, eles aumentavam com o aprimoramento das tecnologias, os aprimoramentos tecnológicos, né? Então, 40 anos depois da Rerum Novarum, na década de 1930, veio a encíclica 40º ano. A igreja, então, dá continuidade ao seu projeto social. Pessoal, eu falei aqui, inclusive, que eu tenho assim, pesquisas incríveis sobre essas encíclicas, tanto a 40º ano quanto a Rerum Novarum. E sobre outras também que vieram antes, porque elas não são únicas, apesar de que mais importantes, digamos assim, né? Então, você vai perceber que a Rerum Novarum levou algumas figuras da Igreja Católica Brasileira a chamarem atenção para a questão social. Foi a Rerum Novarum que fez isso, hein? Por sua vez, a 40º ano deu as bases para a implementação do movimento católico leigo, iniciado com a Rerum Novarum,
Logo, o papel social das encíclicas está ligado aos problemas sociais originados nas demandas do capital monopolista, né? Isso aí nós já até vimos dentro do tema 1 também, né? Então, já dando também uma resposta para você sobre isso, então, dentro desse contexto, nós iremos reconhecer o papel das encíclicas sociais na sociedade, nós iremos compreender as posições do governo e da igreja em relação ao contexto social, isso das décadas de 1920 a 1930, tá, pessoal? Compreender também os fatores que impulsionaram a implementação das leis sociais na política do governo. Compreender as posições do governo das décadas de 1920 e de 1930. Com relação à igreja, é importante chamar a atenção para o envolvimento dela com os problemas sociais, guiada pelas diretrizes das encíclicas sociais. A Igreja Católica desenvolveu um trabalho na sociedade que focou, dentre outros segmentos, as famílias operárias. Então, as famílias operárias foram incluídas neste contexto. Era temida a influência comunista no meio dos trabalhadores. Então, a influência comunista era muito temida, né? Então, o Estado também ele tinha o propósito de evitar perturbações que pudessem vir das lideranças comunistas, né? Então, o Estado ele tinha também esse papel, ele era literalmente, ele é obrigado também, né? De evitar aquelas perturbações também que pudessem vir das lideranças comunistas. Então, não dá para compreender as manifestações ocorridas na sociedade brasileira nas décadas de 1920 e de 1930, sem estudar as formas de enfrentamento da questão social do Estado e da Igreja Católica. Tá? Então, de acordo com Yamamoto e Carvalho, 2006, no Brasil, a República Velha terminou sem que a Igreja ou o Estado assumissem a questão social. Então, a Igreja Católica ela não assumiu, pessoal, a questão social de jeito nenhum. Então, já também como resposta a essa demanda, esse problema, esse movimento ele iniciou-se uma fase em que foi implementada a industrialização. E nessa época havia concessões sociais. Nessa época já haviam concessões sociais. Então, compreender os fatores que impulsionaram a implementação das leis sociais na política de governo. Depois que você conheceu, né, o papel das encíclicas sociais na sociedade e as posições de governo e da igreja, você vai estudar as greves no meio operário realizados pelo socialismo anarquista, a criação do Ministério do Trabalho para conciliar os conflitos estabelecidos entre capital e trabalho, o direito à greve e o atrelamento do sindicalismo ao governo, entre outros fatores. Tá? Então, da parte da Igreja Católica foram criadas instituições que foram ampliadas na década de 1930, que implementaram o movimento intelectual católico. Tá? Então, o processo de industrialização brasileiro trouxe marcas para os trabalhadores, pois o Brasil, como você sabe, é regido pelo meio de produção capitalista. Na medida em que aumentavam a exploração social, os trabalhadores reagiram contra esse movimento, evidentemente, né? Então, os trabalhadores reagiram contra. Neste contexto, a jornada de trabalho sofreu algumas alterações. Tá? Então, pessoal, vamos dar uma paradinha aqui. Eu vou encerrar este bloco e no outro momento eu vou gravar o final do segundo bloco, porque aí é muito assunto e é muita pesquisa. Então, como eu tenho pouquíssimo tempo para explanar tudo,
Porque o vídeo não pode passar de 10 minutos, pessoal, infelizmente, né? Eu gostaria de falar com mais calma, com mais tranquilidade.